Eu não posso admitir, né, que a gente vai ter uma eleição em 2026 onde o Alexandre de Moraes vai decidir quem possam ser os candidatos. Isso daí está fora de cogitação. E eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Você espera o quê? Que o Lula seja recebido de tapete vermelho nos Estados Unidos, depois de se alinhar ao Hamas, depois de criticar o dólar americano, depois de falar em criar uma moeda do BRICS, depois do Alexandre de Moraes estar fazendo com Bolsonaro basicamente aquilo que o Trump sofreu nos Estados Unidos em termos de ativismo judicial, querendo jogar ele dezenas de anos na cadeia só para tirar ele do tabuleiro político. Um presidente que não saiu milionário, rico, depois do seu governo. O Brasil está se comportando mais como um país parecido com a Venezuela do que com os Estados Unidos. Hugo Mota mudou totalmente o seu discurso. O que antes era a favor da anistia, né, pelo menos para levar à votação, depois passou a ser contra a anistia. Olha a bomba, pessoal. Quero trazer essa entrevista para vocês do Eduardo Bolsonaro, onde ele vai falar sobre mais sanções que estão vindo, não contra o Brasil, mas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão na mira do governo dos Estados Unidos. Isso porque eles estão sendo coniventes com o que está acontecendo. Não querem nem pautar o impeachment, também não querem dar anistia às pessoas do 8 de janeiro. Por esse fato, o governo dos Estados Unidos já estão estudando como vão dar sanções aos dois. Eles pensaram que iam escapar ileso, mas eu quero colocar aqui para vocês a entrevista do Eduardo Bolsonaro falando sobre esses assuntos e as consequências que Alexandre de Moraes ainda vai enfrentar. Ou seja, isso é só o começo. Eu quero deixar essa entrevista aqui para vocês. Vamos reagir a algumas falas do Eduardo Bolsonaro aqui, porque essa entrevista foi exclusiva, sensacional na BBC News. Então, bora reagir a esse vídeo. Mas antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Bora assistir esse conteúdo. Deixa aquele like porque você fortalece o canal. E bora ver essa entrevista agora. Eu não posso admitir, né, que a gente vai ter uma eleição em 2026 onde o Alexandre de Moraes vai decidir quem possam ser os candidatos. Isso daí está fora de cogitação. E eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo, né, sair da Suprema Corte, seja através de impeachment, seja através de... Os ministros já estão começando a largar a mão dele devagarzinho, né? Ele já está começando a perder as forças dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele já não está mais como estava antes. Renunciando ao seu cargo, indo virar professor, embaixador, sei lá, qualquer coisa da vida. Mas não na Suprema Corte, com o poder absurdo que ele tem da caneta. Você espera o quê? Que o Lula seja recebido de tapete vermelho nos Estados Unidos, depois de se alinhar ao Hamas, depois de criticar o dólar americano, depois de falar em criar uma moeda do BRICS, depois do Alexandre de Moraes estar fazendo com Bolsonaro basicamente aquilo que o Trump sofreu nos Estados Unidos em termos de ativismo judicial, querendo jogar eles dezenas de anos na cadeia só para tirar ele do tabuleiro político. Um presidente que não saiu milionário, rico depois do seu governo, que mantém o mesmo padrão de vida, né? Até por passar perto de baleia foi investigado, por cartão de vacina. Jair Bolsonaro nunca disse que tomou vacina, mas ainda assim investigaram ele. Na verdade, investigaram não, né? Aprenderam o celular dele para fazer o Fishing Expedition e dali depois derivaram várias outras investigações. Isso só no Brasil acontece, né? A pessoa ser investigada pelo fato de que passou perto de uma baleia. Por que fizeram isso? Apenas para denegrir a imagem dele e para ter o que dizer dele, né? Diante de tantos erros do governo federal, eles tinham que procurar cobrir aqueles erros ali com uma notícia que é absurda. Por isso que pegaram essa questão da baleia e cartão de vacina. E é porque o Bolsonaro disse, eu não tomei vacina, mas mesmo assim foram investigar, não sei para quê, né? Então, isso tudo tem consequências. O Brasil está se comportando mais como um país parecido com a Venezuela do que com os Estados Unidos. E parecido com a Venezuela, né, numa ditadura, você não gera riqueza numa ditadura. Uma ditadura merece sanção, uma ditadura tem sanção. Então não sou eu que estou tentando reagir a isso tudo, um mensageiro, aquele que leva à luz as denúncias de direitos humanos cometidas principalmente por Alexandre de Moraes, que sou o responsável por tudo isso. É o Lula que dá suporte ao regime capitaneado pelo Alexandre de Moraes. Que ditadura é essa que o senhor descreve?
É a ditadura que matou o Clezão, é a ditadura que coloca o deputado federal mais votado da história em exílio nos Estados Unidos, sendo acusado por crimes fantasiosos que podem me levar a mais de 20 anos de cadeia se retornar ao Brasil. A ditadura que não permite o líder das pesquisas conseguir concorrer na eleição do ano que vem e corre à luz do dia, acelerando o máximo possível o processo, inclusive violando a ampla defesa, como na dilação de prazos para intimação de testemunhas. Essa é a ditadura que o Brasil vive. Se o Congresso Nacional tivesse livre, poderia perfeitamente ter iniciado um processo de impeachment do Alexandre de Moraes ou ter iniciado um processo de votação da anistia. Por que isso não acontece? Porque o Moraes abusa do poder. O Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota, presidente da Câmara. Depois chamou o Hugo Mota para conversar num jantar. E depois desse jantar, o Hugo Mota mudou totalmente o seu discurso. O que antes era a favor da anistia, pelo menos para levar à votação, depois passou a ser contra a anistia. Então, me surpreende as pessoas não enxergarem isso daí como sendo uma ditadura, uma violência. Mas a Globo News diz que nós estamos dentro de uma democracia plena, forte, robusta, abundante, não existe nada de ditadura aqui. É porque a Globo News, eles estão a serviço do desgoverno e também da proteção de Alexandre de Moraes. Na minha opinião, a Globo News teria que, aqueles jornalistas ali deveriam também sofrer alguma sanção pelo fato de estarem sendo coniventes com o que está acontecendo aqui no Brasil também. Violação de direitos humanos, onde velhinhas como Iracina Gastos, de mais de 70 anos de idade, são postas na cadeia, onde a Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu "Perdeu o Mané", uma frase do ministro Barroso, numa estátua de batom, que depois foi tirada com água e sabão no dia seguinte, essa pessoa tome 14 anos de cadeia. Eu não posso entender que isso daí é uma democracia normal. Mas o senhor pessoalmente defende que sanções sejam impostas a Davi Alcolumbre e a Hugo Mota? Eu acho que nesse momento você tem que permitir o Congresso trabalhar. A gente está no momento de pressão, tem muita novidade acontecendo, Alexandre de Moraes sancionado, outros ministros da Suprema Corte que perderam seus vistos, então a gente tem que dar a oportunidade do Congresso funcionar. Eu acho que nesse momento, agora não, mas certamente, assim como muitos enxergam Rodrigo Pacheco, uma peça que protegeu esse regime, se no futuro nada for feito, talvez aí a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Mota figurando nessa posição. Nesse caso aí também eu tenho que concordar com ele. No momento, não, sanções contra eles. Até porque eles estão comendo na mão de Alexandre de Moraes. Eles estão comendo na mão deles, se eles tivessem independência, eles já teriam colocado tanto o impeachment como a anistia para frente. Se não colocaram até agora é porque está havendo alguma retaliação, ameaça, investigação, eles têm alguma pendência. Esse é o problema. Então, colocar uma sanção de imediato agora não vai resolver nada. Tem que deixar eles trabalharem, já que eles são os presidentes, para ver se eles têm, lá na frente, tomam uma decisão de dizer, bora arriscar tudo e bora aí para vocês votar tanto a sanção como a anistia. Então tem que deixar, nesse momento, os presidentes Hugo Mota e o Davi Alcolumbre sem as sanções. Agora, se eles permanecerem insistindo e passando a mão na cabeça de Alexandre de Moraes, aí eu concordo que eles também tenham que sofrer as consequências, Sei que é o seguinte, eles já estão no radar. As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Então tudo isso aí está em jogo, está acontecendo nesse momento, Leandro. O senhor está defendendo nesse momento mais sanções econômicas ao Brasil como um todo? Só uma pequena... Só um pequeno comentário aqui. Vocês viram a pergunta dele? Você está defendendo mais sanções contra o Brasil como um todo? Não, essa pergunta é inadequada. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos buscar sanções contra Moraes. Isso ele deixou claro, sempre nos pronunciamentos dele, nos vídeos, nas entrevistas, ele sempre diz, eu fui buscar sanções contra Moraes. Aí eu acho que para pegar o Eduardo Bolsonaro, ele faz essa pergunta, você foi buscar sanções contra o Brasil? É claro que não. Isso aí nós não tem nem o que dizer, Momento, mais sanções econômicas ao Brasil como um todo? Não. Eu normalmente pleiteio sanções individuais para pessoas específicas.
né, são, por exemplo, para a esposa do Alexandre de Moraes, que é o braço financeiro dele, né, uma pessoa que eu não posso entender que, coincidentemente, teve um sucesso e se tornou milionária após o seu marido ser nomeado para a Suprema Corte, sendo que a Viviane Barça Moraes, ela advoga em processos dentro da Suprema Corte. Isso é um clássico caso de corrupção. Então, ela é uma das pessoas que nós pleiteamos para que seja sancionada, bem como, né, se os próximos acontecimentos no desenrolar do cenário político brasileiro vierem a transformar outras pessoas merecedoras de sanção, certamente a gente vai estar aqui também trabalhando para isso. Mas eu creio que, se for deixado de lado, se for isolado o Alexandre de Moraes, não será necessário novas sanções e o Brasil vai poder retornar a ter a harmonia entre os poderes, que é justamente a crítica que foi feita, né, pelo Christopher Landau. Ele é o deputy, é o 02 do Marco Rubio, né, acima dele só o Marco Rubio no State Department, onde ele diz claramente que o Brasil não tem mais uma harmonia entre os poderes. Isso daí está bem claro. Você vê, mais uma vez, o Alexandre de Moraes ameaçando o Hugo Mota, presidente da Câmara. Você vê o Alexandre de Moraes fazendo operações contra o suplente do Davi Alcolumbre. Na verdade, ele ameaça todo mundo, então ele bota a Polícia Federal no gabinete de todo mundo. Então ele é quem está imperando no Brasil. Essa que é a grande verdade. E aí você começa a perceber que isso tudo não é casualidade. O senhor vai defender diretamente na Casa Branca sanções contra Hugo Mota ou contra Davi Alcolumbre? Na verdade, Leandro, o que nós fazemos aqui, nós entregamos os nossos pontos de vista, nós entregamos às vezes até documentos, por vezes até matérias de imprensa. O que eu posso te dizer é que a própria inteligência americana já produziu muitos relatórios, né, dezenas de relatórios. Então eles têm uma possibilidade muito grande na mesa deles para apertar os botões que eles entenderem pertinentes. E se isso for levado à mesa do presidente Trump ou na mesa do secretário Rubio, né, ou do próprio secretário de Tesouro, né, o Bessent, eles é que vão escolher o que fazer. Né? Nesse ponto nós somos conselheiros informais, vamos assim dizer. E certamente durante essas agendas a gente vai ter a possibilidade de levar, né, as atualizações daquilo que está acontecendo no Brasil, os últimos acontecimentos, como as repercussões da prisão domiciliar do meu pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio, a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Uma grande batalha que nós temos, eu tenho batido nessa tecla, seria aprovar, ou pelo menos apreciar, o projeto de lei da anistia. A anistia, esse projeto de lei, é uma pauta do maior partido da Câmara dos Deputados, que é o PL, o nosso partido. E há mais de 5 meses o PL tenta pautar sem sucesso. Então chega um momento em que as conversas, as tratativas, elas não dão mais certo e realmente você começa a ter algo tido como mais radical, como, por exemplo, foi a ocupação da mesa da Câmara dos Deputados. Não foi algo novo, a esquerda no passado já fez isso, por exemplo, no Senado, com relação à reforma trabalhista, mas eu acredito que o Congresso, assim que retornar aos seus trabalhos normais, deve implementar a anistia, sim, porque é uma pauta do PL. O grande problema é que o Hugo Mota está sendo pressionado a não pautar esse assunto, mas aí é que está o problema, né? O Hugo Mota está sem palavra porque ele teve o voto justamente do PL, justamente porque eles entraram em um acordo. Nós vamos votar em você, nós vamos apoiar você para a presidência da Câmara, agora você vai ter que pautar a anistia. E o acordo foi que o Hugo Mota ia pautar. Agora veja só, 5 meses e nada. Então, o Hugo Mota sem palavra, sabemos que ele está sem palavra pelo fato de que, acredito, é retaliação, é ameaça que vem diretamente de Alexandre de Moraes. Essa é que é a realidade, porque senão, se ele como uma pessoa de bom senso e sabendo das arbitrariedades que está acontecendo, porque ele sabe muito bem, já era para ter pautado esse assunto e deixar que a Câmara votasse. Se a maioria quiser anistia, beleza. Se não quiser, beleza também. Agora, o que não pode é ele ficar segurando com medo de Alexandre de Moraes, porque lá na frente quem vai sofrer as consequências é ele. Lá na frente quem vai ser cobrado é Hugo Mota. E se ele continuar com essa situação de saber das arbitrariedades de Alexandre de Moraes, saber que as pessoas estão presas de forma injusta e não fizer nada, ele é outro que também está sendo conivente.
Uma coisa, nós temos que entender que ele está sofrendo ameaças. Beleza, agora ele não pode, por esse fato aí, se acovardar e deixar a ditadura continuar por causa dessas arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Na minha opinião, ele, no momento, está sendo pressionado, não está tendo coragem de pautar isso, porque se tivesse pautado essa anistia, já teria resolvido o problema do Brasil. Né? 4 anos de governo Lula, só o assunto só é esse. É inacreditável, as coisas não avançam, ninguém sabe de segurança, educação, ninguém sabe de nada. Só o que esse governo sabe fazer é bravata, falar mal do dólar, do Trump, aliar-se com países que não tem nada a ver com democracia. Alexandre de Moraes toma todos os dias uma decisão arbitrária, sozinho, independente. Tem os outros ministros, mas ele não consulta ninguém. Ele decide tudo só, derruba os votos dos deputados, já desmoralizou todo mundo. E o Hugo Mota fica calado como se fosse... Não sei não, eu vou dizer, o único caminho para o Brasil sair desse buraco que está é anistiar. E depois da anistia, impeachment em Alexandre de Moraes. Essas duas coisas já resolveriam o problema do Brasil, tenho certeza. E com certeza em 2026 tirar esse desgoverno que aí está. Está conhecendo o Alexandre de Moraes nesse momento. E eu tenho certeza que o relatório do Departamento de Estado do ano que vem virá pior, porque ainda não foi considerado, por exemplo, o que está acontecendo esse ano. Matéria, por exemplo, da Vaza Toga 2 do Schellenberg, né, jornalista Michael Schellenberg, falando que pessoas foram presas depois de vasculharem nas suas redes sociais e ter ali críticas ao Lula, pessoas vestindo verde e amarelo, e isso daí as levou para a cadeia por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Quando isso tudo for catalogado e for dado ciência, certamente o Brasil vai piorar e mais pessoas vão ter a mesma visão de mundo que eu tenho e de considerar o Brasil uma ditadura. O senhor acha justo pedir à população, especialmente a população mais pobre, que se sacrifique por conta da anistia que o senhor defende? Olha, se realmente o coração das autoridades brasileiras estivessem pensando em sacrifício, não estariam aumentando imposto para bancar o hotel de 5 estrelas de Lula e Janja pelo mundo. Não estariam gastando dinheiro do contribuinte mandando avião da Força Aérea Brasileira pegar condenada por corrupção no Peru, como a ex-primeira-dama, né, a Nadine. Então, na verdade, não sou eu que estou causando essas mazelas, eu só estou reagindo para que essas mazelas não sigam adiante. Se nada for feito, o Brasil provavelmente seguirá, né, com esse mesmo regime, com esse mesmo sistema, e o futuro do brasileiro será trabalhar para pagar impostos e sustentar esse regime. É contra isso daí também que a gente está lutando. O Alexandre de Moraes ele se comporta como um mafioso. Inclusive, né, ele inseriu dentro dos inquéritos que fazem investigação deste parlamentar que vos fala, ele inseriu ali um post onde eu chamei o Alexandre de Moraes de gangster. Ora, será que ele quer fazer de mim igual o Daniel Silveira, que ele condenou a quase 9 anos de cadeia, cancelando inclusive pela primeira vez na história do Brasil um perdão presidencial? E ele tá morrendo na cadeia. Isso é o que é o fato, né? A perna dele tá inchada aí, ó. Infelizmente. Eu não posso entender que uma pessoa dessa seja merecedora de estar na cadeira do STF e siga dando as cartas no Brasil. Um juiz está fazendo todo o Brasil de refém. E os brasileiros, eles estão entendendo que existe um sacrifício a ser feito. Eu não estou preocupado, Leandro, com cálculo eleitoral, se isso vai aumentar ou diminuir minha popularidade, em que pese a minha rede social está tendo um crescimento recorde nesses últimos meses. Eu estou preocupado com a liberdade do meu país. E a liberdade, ela vem antes da economia. Porque sem liberdade, você não tem a livre iniciativa, você não tem livre mercado, você não consegue produzir. O Brasil, a seguir na pegada que está, terá como destino um povo que vai se matar de trabalhar para sustentar esse regime, para sustentar a viagem do Lula, para sustentar Alexandre de Moraes com a vida boa na STF, e se reclamar de alguma coisa, ainda que na rede social, vai tomar cadeia. Igual Daniel Silveira, 9 anos de cadeia quase, por fazer um vídeo. Ou várias outras pessoas que estão na cadeia, né? Agora matérias do Michael Schellenberg, do Vaza Toga 2, demonstrando que pessoas foram para a cadeia, não foram soltas, né? Mesmo com pedido da PGR no 8 de janeiro, porque a chefe de gabinete do Moraes mandou, né, os seus assessores fazerem a pesquisa e gente que tinha foto de verde e amarelo na rede social foi para a cadeia. Isso eu não posso entender como natural, como democrático. É interessante que o Tagliaferro, em uma entrevista no Timeline, ele disse que ainda tem muito mais coisa para vir à tona. Claro, o Tagliaferro trabalhou como assessor do Alexandre de Moraes. Ele tem acesso a várias informações, mas não só acesso porque ele viu,
mas ele também tem documentado. E é interessante que muitas coisas que ele já está colocando e deixando exposto, a grande mídia não fala nada, ninguém fala nada, é como se tivesse tudo normal. Ou seja, arbitrariedades acontecendo na cara da mídia e ninguém toca num ponto desse assunto. Por que será? A imprensa também está com medo de Alexandre de Moraes, estão com medo de falar, estão com medo de reportar os fatos e ainda dizem que nós estamos em uma democracia, e ainda dizem que nós temos liberdade de expressão, e ainda dizem que aqui o país é soberano e o que importa é a soberania. Como? Que soberania? Desse jeito, onde uma pessoa manda em tudo, diz as regras do jogo, prende, persegue, coloca a Polícia Federal, vai atrás. É inacreditável como a grande mídia está vendida, essa aqui é a verdade. Mas veja só, nem esses jornalistas da Globo, um dia eles vão sofrer as consequências de tudo que eles estão falando. O UOL, CNN, ainda eles ficam passando a mão como se Alexandre de Moraes fosse o salvador da pátria, como se Alexandre de Moraes tivesse salvado a democracia, porque a narrativa é essa, o 8 de janeiro, agora todo mundo agora só fala, jornalistas, lógico, só fala no dia do julgamento de Bolsonaro. É só isso. Bolsonaro no hospital, passando por situação difícil. Não, isso não importa a vida dele. O que importa é que ele vai ser julgado. O que importa é que ele vai ser preso. O que importa é que ele não vai estar elegível para 2026. A mídia só se presta a isso, infelizmente. Eles não querem saber se a vida da pessoa corre risco, não. Eles querem saber que a pessoa tem que ser julgado, sentenciado, preso e pegar uns 500 anos de prisão. Então, infelizmente, eles veem as arbitrariedades de Alexandre de Moraes e não falam nada. Tá aí documentos, Tagliaferro já expôs conversas de dentro lá do TSE do que acontecia, né? Olha, faz aí prova, bora inventar a prova aí. Ah, não tem. Vamos ver os perfis das pessoas, quem tiver de verde e amarelo, prisão. E quem não tiver ou não tiver falando do governo, solta. Isso é justiça? É claro que não, gente. É claro que não, mas infelizmente a nossa mídia vergonhosa não faz o serviço e tem que vir uma mídia de outro país, uma imprensa de outro país para fazer um serviço que a mídia daqui, infelizmente, não tem a capacidade, a mínima capacidade e o bom senso de fazer. É triste, é lamentável, é vergonhoso, mas é a realidade do Brasil. Então, nesse caso, eu apoio o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Está buscando sanções contra o Moraes. E ele diz, eu não vou voltar ao Brasil enquanto o Alexandre de Moraes estiver com o poder da caneta que tem. E lógico, se ele voltar é 20 anos de cadeia. Então ele vai nadar para morrer na praia? Não adianta, tem que ficar lá persistindo, insistindo, até alguma solução acontecer. E eu acho que os dois caminhos que iam resolver o problema daqui do país, independente se o Eduardo está lá nos Estados Unidos buscando sanções, o que ia resolver o problema daqui do Brasil é a anistia feita aqui e o impeachment aqui. Não precisava nem dele estar lá, mas é necessário que ele esteja lá, porque os covardes daqui não querem fazer. Essa é a triste realidade. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.